Olá, estamos começando o nosso Ponto de Vista e hoje vamos falar sobre a educação antirracista. Para conversar com a gente, expor o seu ponto de vista, nosso convidado de hoje é o historiador, professor Natanael dos Santos. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Estou muito honrado de estar aqui com você, com todos discutindo a respeito da educação antirracista. É um prazer falar sobre esse tema. Muito bem, vamos lá. Olha, não ser racista é importante, mas será que basta? Para educadores, escritores e artistas, é preciso ir além e combater o racismo estrutural. A solução para isso seria a educação antirracista. Aqui no Brasil, no dia 9 de janeiro do ano de 2003, foi publicada no Diário Oficial a lei que mudaria as diretrizes e bases da educação nacional, estabelecendo a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas. Primeiramente aprovada no ano de 99, a lei foi proposta como uma das ferramentas para se construir uma educação antirracista no Brasil, de forma a resgatar a contribuição da população negra na história do país. Mais tarde, em 2008, foi publicado o texto que incluiria também o ensino de cultura indígena. Professor, concorda que o racismo no Brasil é um sujeito oculto? Ou seja, a maioria dos brasileiros reconhece o racismo, mas não se diz racista? Com toda certeza, o brasileiro ainda não conseguiu assumir que o nosso país é um país preto ou negro, como queiram. Porque o IBGE, ele deixa muito claro, 56% da população brasileira é afro-brasileira. Os que se declaram, porque tem muita gente que é descendente de africanos, de pretos, de negros e diz claramente que não é. Se todos nós declarássemos afro-brasileiro, o Brasil teria aí uns 72% da população oriunda do continente africano, ou seja, afro-brasileiro. A gente sabe que o racismo está enraizado nos sistemas sociais e a educação antirracista ligada ao processo de ensino e aprendizagem também. Então, qual que é o ponto de vista do professor sobre a abordagem da história dos negros em sala de aula, né? As referências visuais que a gente tem, os materiais disponíveis no ambiente escolar, reforçam de fato, aliás, a inclusão, né? Mas será mesmo que existe essa inclusão? Qual que é o seu ponto de vista sobre essa inclusão que é dita há muito tempo atrás, mas que não tem sido visto, principalmente nos livros de história? Pois bem, eu creio num caminho que é um caminho muito tranquilo, muito fácil e libertador. Por que libertador? Porque a informação liberta. E nós, os afro-brasileiros, o povo brasileiro, não tem informação de quem somos nós. Nós, os negros que viemos oriundos do continente africano, a nossa perspectiva no Brasil não foi de escravo, foi de escravizado pelo nosso conhecimento. Além mar, o continente africano é rico com datas importantes para o mundo, datada de 5, 10, 20 mil anos antes de Cristo. Então, a primeira coisa que a educação antirracista deveria propor é informação de quem somos nós e trazer um papel assim. O negro no Brasil, ele veio para ser colonizador intelectual, porque quando você fala em plantação do café sistematizado lá pelo ano de 1700, quem plantava? Quem fazia todo o processo do plantio e do enxerto? O negro. Quando você pensa em minas de ouro pelo Brasil afora, quem estava na frente?
O negro. Quando você fala em navegação e pesca, quem estava na frente? O negro. Então o negro, ele veio para cá como colonizador intelectual. Isto a gente não fala. E a gente também determinou que ele era escravo. Nunca foi escravo. Foi escravizado pelo seu conhecimento. Do momento que eu, menino negro, na escola, o professor negro ou não negro recebe uma informação dessa que começa a mudar o conceito e o olhar. Por exemplo, eu sou menino preto, fui um menino preto. E na escola eu tinha apelidos horrorosos. Meu cabelo, por exemplo, era chamada de palha de aço. Só que, na verdade, o meu cabelo é um diferencial, porque no idioma banto o meu cabelo é carapinha, na língua portuguesa crespo. Mas por quê? Porque no continente africano, 45, 50 graus, o cabelo crespo que enrola no couro cabeludo faz uma proteção natural. E hoje, os cientistas que trabalham na área dos cosméticos atestam. É o melhor cabelo do mundo. Por um acaso, é o meu. Assim, eu não aprendi isso na escola e nem na minha casa. A minha formação nasal sempre foi motivo de chacota, brincadeiras horrorosas, mas eu não tenho a formação nasal chata. Eu tenho a formação nasal baixa, porque continente africano 45, 50 graus. A formação nasal baixa possibilita eu transformar o ar de 50 graus na temperatura ambiente do corpo em frações de segundo. Isso me dá uma respiração perfeita e uma explosão muscular fantástica. Quer a prova disso? Os maiores velocistas de todos os tempos, negros, formação nasal baixa, explosão muscular fantástica. Se eu tivesse aprendido isso na escola, ninguém ia falar do meu nariz, assim como minha boca. Só tem a boca grande. Mas por que você tem a boca grande? Porque no continente africano faz 45, 50 graus. Mas tem regiões que chega a fazer exatamente 10, 5 graus negativo. Por isso que eu tenho a boca grande, porque aqui, ó, tem uma gordura térmica. Faz frio? Fica frio. Faz calor? Fica quente. Não sofre intempéries. E a minha pele? Eu sou preto, gente. Mas por que eu sou preto? Excesso de melanina. A melanina que me deixa preto, o preto não reflete a luz do sol ou não absorve a luz do sol. Queima menos. Eu tenho 69 anos, eu estou brigando com as rugas pequenas que está aparecendo agora. Você percebeu que essas informações lá na escola, lá dentro daquele ambiente escolar, ia fazer uma grande diferença para a minha criação, para a minha educação? Você percebeu? Só que nós não temos essas informações. Então, eu tenho cabelo, na minha época era palha de aço. Veio meu filho, Bombril. Meu neto agora é Assolan. Por isso, existe preconceito, eu não tenho dúvida, mas ele está linkado muito mais à falta de informação. E que a nossa diferença não faça a menor diferença, desde que recebemos informações. Informações essas tão preciosas que nós estamos recebendo aqui no Ponto de Vista, conversando com o professor e historiador Natanael dos Santos. Quanta informação, né? Olha, as referências visuais e os materiais disponíveis no ambiente escolar reforçam, de fato, a inclusão, a igualdade e o respeito dessas diferenças. Como o professor falou, eu também havia dito antes, né, a questão dos livros. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente poder contextualizar, professor, muito bem essa sua fala anterior, né? Você já reparou que em alguns livros, né, de início aí de educação, de escola, né, de aula, as crianças, elas encontram figuras que mostram uma criança negra na praia? É isso mesmo? Você já viu em algum livro uma criança negra na praia?
É equívoco meu ou as abordagens são em situações que mostram nós negros, na maioria das vezes, em situação de sofrimento? Tenta fazer aí uma linha do tempo, lembra do seu livro de escola. Então, se o modelo que a história traz é negativo, como que se tem rendimento de educação antirracista na escola, professor? Seu ponto de vista sobre os nossos livros, sobre a educação de base, né? O que vem na escola. Só me corrija se eu estiver errada. Eu me lembro na escola, sim, que quando tinha a figura de negros, era sempre nessa situação de tristeza, de sofrimento. E o senhor acabou de falar aqui pra gente uma situação maravilhosa de ser negro, né? Uma posição diferente do que a gente aprende na escola. Então, sobre os livros, sobre a base da educação, seu ponto de vista, por favor. Eu sempre, ao folhear os livros dos meus netos, dos meus filhos, eu sempre questionei como você pode educar uma criança preta, trazer autoestima para a criança preta ou negra, se ela não está inserida no contexto do material didático, ela não está inserida na matemática, ela não está inserida na educação física, ela não está inserida onde? No momento de lazer, a praia ou um shopping. Tudo que você vê, tudo que você observa para a formação, para o aprendizado, para o letramento, o menino preto não está. O menino negro não está. Está sempre distante. Qual referência eu tenho para o meu fortalecimento, para o meu entendimento? Eu não tenho, porque eu não sou referência. Vou repetir de novo. Oficialmente, 56% da população é preta. Pois bem, se 56% é preta, no mínimo 30% do material didático teria que aparecer eu como protagonista, não como o bicho feio, o patinho feio, tudo negativo referente a mim. Por exemplo, você quer ver? Qualquer coisa referente ao gari, tem um caminhão com um monte de gari preto. Não estou dizendo que ser gari é humilhante, não é. Mas vamos equilibrar? 2 gari negro, 2 branco, não só negro. Quando você pensa que você olha lá no seu livro falando sobre o meio ambiente, sobre as comunidades, você vê quem lá? Menino preto. Você não vê um equilíbrio meio a meio. Isto dificulta o meu entendimento para ser um ser humano com dignidade, com aprendizado. Me deixa muito distante de quem eu sou. E tem uma outra coisa muito importante mesmo, os nossos heróis. Os nossos heróis nos nossos livros não são negros. É Duque de Caxias, é Tiradentes, tudo gente branca. Os bandeirantes, as homenagens que os materiais didáticos fazem aos bandeirantes é imensurável. E não cita um preto, não cita, por exemplo, Machado de Assis. Não falam de jeito nenhum de Adalberto Nascimento. Não falam de maneira alguma de uma mulher preta. A mulher que transformou a educação. A primeira deputada negra da nossa história, Antonieta de Barros. Os nossos livros não citam ela como uma mulher que deu uma guinada na educação do Brasil. Então, a menina preta também não tem referência, o menino preto não tem referência. Aí dizem para mim assim, Natanael, você está reclamando à toa. No livro tem, sim, gente preta. Tem o Pelé, sempre aparece. Tem os cantores de rap, tem os cantores de samba,
Tá ótimo, gente. Isso é maravilhoso. Mas eu quero os cientistas, eu quero os intelectuais. Sabe que eu quero olhar lá no meu livro e ficar maravilhado com o cara que escreveu a independência do Brasil. Lima Barreto, cadê esse cara? Da minha referência. Então eu não tenho. André Rebouças, eu não tenho. Gostaria de ter. Também, porque eles existem, eles existiram, eles transformaram em algum momento a história do país. E eles não aparecem no meu material didático. E como fazer, né, no seu ponto de vista, professor, para se trabalhar essa educação antirracista, que já tem mais de 20 anos, que foi inserida aí por lei, se trabalhar ela se na história tem momentos maravilhosos do povo preto que foram deixados de lado. Eu tenho uma solução que eu falo isso constantemente. Primeiro, eu acho que o poder público precisa começar a olhar. Olhar para quem? Para a população de um modo geral. Aí, fazer um foco, um filtro. Professores, educação. Fazer o que com esses professores? Formações, muitas formações. E aí, você trabalhando o professor vai começar a olhar o material didático que temos e ele vai falar, eu não quero, porque eu fiz uma formação de africanidade, eu fiz uma formação de letramento. E cadê o povo preto para eu dar aula a respeito? Não tem. Então, o próprio professor vai começar a pedir um material que fale, que contribua, que faça a educação melhor. Nós precisamos que os prefeitos, os secretários de educação, desde esse pontapé inicial, pensando não em nós agora, mas pensando no futuro, nas crianças, trazer uma autoestima, trazer informações através do quê? Da educação, porque a educação, ela é libertadora. A educação, ela traz informações que possibilita você se entender melhor e se enxergar. Eu acredito na formação para professores primeiro e depois um material didático à altura e que não fale só de negros, precisa falar de negros, indígenas e ciganos, porque a lei determina isso. Sair da zona de conforto que o professor tem, de pegar um material quadradinho e fazer aquele arroz com feijão todo dia. Precisamos ampliar, mas primeiro nós precisamos de dar ferramenta para o professor. E essa ferramenta só vem do poder público. É uma pesquisa promovida pela plataforma digital Nova Escola no ano de 2022 evidencia que a educação é uma peça essencial para combater o racismo estrutural em direção à construção de uma sociedade com mais equidade. 98% dos educadores acreditam que a educação antirracista é importante. Essa pesquisa também mostra que 85% dos educadores sabem que desde 2003 existe uma lei que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira, mas 60% não sabem ou afirmam que não tem nenhum investimento que apoie o professor a levar o tema para a prática. A pesquisa também ouviu 1.847 profissionais de educação em todo o país, dos quais metade respondeu que presenciou, aliás, ou foi vítima de situações de racismo nos últimos 5 anos na escola onde trabalha. Professor, qual que é o seu ponto de vista sobre o resultado dessa pesquisa? É algo que casa muito, tem um gancho aí com a sua resposta anterior, né? Mas os professores que também são vítimas, né, do racismo, agora precisam trabalhar
com um conteúdo antirracista. Como é que fica a questão da saúde mental desses professores que viveram todo esse tempo sendo vítima de racismo e agora eles precisam trabalhar os pequenos aprendizes na questão aí da educação antirracista, um pouco controverso. É difícil, né? O psicológico pira e entra em conflito. Mas o que ocorre de verdade é a gente tem que estar sempre linkado à linha do tempo. Esse professor que sofre ou sofreu preconceito, ele precisa sempre olhar a linha do tempo para falar para o colega, para falar na classe, que só tem 136 anos da abolição. Só 136 anos da abolição. Por exemplo, um exemplo vivo aqui, eu, 69 anos. Papai, se estivesse vivo, teria 89. O vovô, pai do papai, 126 anos. O meu bisavô, 150 escravos. É simples assim. Só que a gente não faz essa linha do tempo. Por isso que o preconceito, ele só poderá ser combatido com informações. Eu não estou falando que você tem que ficar refletindo e pensando no período da escravidão. Não é isso que eu estou falando. Estou falando trazer informações. 136 anos. Pois bem, eu sou a 4ª geração. Se você quiser, me chama de 5ª geração livre. Pois bem, aí, em 1945, o negro teve direito à liberdade total para ir até a escola, estudar livremente, sem carta de apresentação. Tivemos uma outra lei que o negro poderia também estudar, mas só que essa lei foi em 1885. Ia estudar o quê? Impossível. Mas o que nós precisamos está sempre nesse fio da linha do tempo é quanto tempo o povo negro, o povo preto do Brasil tem direito a. E com outro detalhe, tudo foi negado para nós. Engraçado que quando vem o imigrante, ele vem com apoio do seu governo, apoio do Brasil, e eles se põem aqui no Brasil como colonizador. E nós, que viemos com a tecnologia, com todo o conhecimento, nós escravos. Aí, você quer o que de mim? Pense bem, me responda. O que você quer de mim? Em 136 anos, a 5ª geração de homem livre. O que você quer de mim? Eu não tive terra. Não tive. Eu não tive escola. Todos os outros imigrantes tiveram escolas para os seus filhos. Cita para mim uma escola assim. Escola para filhos de escravizados. Aonde você viu? Não tem. Então, a nossa lida é muito mais difícil. Então, como você pode me discriminar? Como que você pode fazer qualquer brincadeira pejorativa ao meu respeito? Se você não consegue compreender que a liberdade chegou para o meu povo só faz 136 anos, mas sem nada. Ninguém me deu escola, ninguém me deu terra, ninguém me deu emprego. Não, simplesmente liberdade. Rua, rua, rua. Aí nós temos o quê? Os mucambos, as favelas, as comunidades, o subemprego. Aí tem essa lei, 10.639, que é para mudar. Mas você, que me discrimina, você não percebeu que você, filhos de imigrantes, bisnetos de imigrantes, você teve direito à terra? Ah, mas o meu avô perdeu, não é problema meu. Sabe por quê? Porque o meu avô não teve terra. O meu tataravô não teve terra. Não teve nada. O seu teve incentivo. Então você tem que olhar, pensar que você está, sabe aonde?
entre uma muralha do saber. Onde você está mesmo? Numa comunidade de escola. Você pega um diamante bruto e vai lapidar ele. Como que você vai lapidar um diamante bruto preto? Se você não gosta de preto. Então, eu acho que a educação não é o seu lugar. Quem discrimina um professor preto, um aluno preto, na área da educação, eu costumo dizer tranquilamente, eu acho que não é o seu lugar. Você tem que procurar outra função, porque você está lapidando vidas. Historiador e professor Natanael dos Santos, que aula nós estamos tendo aqui no nosso ponto de vista. Estamos falando da educação antirracista, uma lei que já perdura aí por mais de 20 anos e que pouco se vê e pouco se fala nas escolas, tanto estaduais, municipais ou escolas particulares também. Nós vamos para um breve intervalo, professor, e daqui a pouquinho nós voltaremos falando de como a família pode ajudar nessa reestruturação e também na explicação da vida, na explicação dos antepassados, na explicação do que é ser o povo negro. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, mais ponto de vista para você. Nós estamos de volta com o nosso ponto de vista, hoje falando sobre a educação antirracista, algo que já é lei há mais de 20 anos. E você tem visto na escola do seu filho essa educação? Então, quem está debatendo esse assunto com a gente é o historiador e professor Natanael dos Santos, que está aqui expressando o seu ponto de vista e também trazendo informações preciosas para a gente. E informações essas que às vezes a gente não aprende na escola, viu? É isso mesmo. Para reforçar o que o professor falava no bloco anterior, um dado que chama atenção é que 6 em cada 10 professores não sabe ou afirmaram não ter nenhuma referência da pedagogia africana ou afro-brasileira na sua prática escolar. E apenas 1 em cada 10 profissionais citam referências pedagógicas. Isso naquela pesquisa que nós falamos no bloco anterior, e isso também reforça, né? E o que o professor disse também no bloco anterior, porque nós não temos aí referências pedagógicas do povo negro, né, da história africana. Agora nós vamos falar dos educadores, né? Como incluir uma educação antirracista nas escolas? Você concorda que esses professores precisam passar por uma formação específica? Mas, professor, para que os educadores passem por uma formação específica, é preciso investimento em um novo sistema ou uma nova forma de educação, que seria a educação antirracista. A lei diz, vamos aplicar a educação antirracista, mas para aplicar essa educação é necessário investimento. No seu ponto de vista, essa lei perdura há mais de 20 anos. Por que ela ainda não foi aplicada por inteiro, em todas as escolas? Primeiro, é até repetitivo, o poder público não olha com um olhar verdadeiro para os afros brasileiros. Não olha tanto, perceba você, lei 10.000, 11.000 e um decreto do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas está cobrando a ação afirmativa dos municípios, do Estado, a respeito da aplicabilidade da Lei 10.000. Mas não cobra assim, que é papel, que é documento que está acontecendo essas formações. Agora, se um povo, 56% é preto ou negro, você acha que precisa
dessas instâncias todas cobrarem. Não precisava. Mas também tem uma outra questão. O convívio do professor, ele sempre fala que não tem racismo, ele sempre fala que somos todos iguais, ele sempre fala que está tudo certo, mas ele não consegue olhar o outro, ele não se coloca no lugar do outro. Quando ele é afetado, aí ele se coloca. Porque assim, você quer ver se você é racista de verdade? A sua filha, que nem na escola pública estudou, porque você quer que ela estude na escola particular. Você que dá aula na escola pública. Sua filha estuda na escola particular. Aí ela chega com um menino negro na sua casa para namorar. Aí você vai ver. Aí você vai sentir. Você vai falar, não, para mim não vai ter problema. Ótimo. Pago para ver. Por quê? Porque aí te afetou. Aí pense bem que os seus netos vão ser afro-brasileiros. Pense bem. Aí você vai ter que se mexer. Porque você não vai querer que os seus netos passem por dificuldade. Como o seu genro. Você vai mudar. Mas não precisa disso. Não precisa disso. O que precisa realmente é nós, seres humanos, tomarmos consciência que nós somos seres humanos e que a minha etnia não muda nada, que a minha pele não muda nada. Você, educador, precisa focar nisso. Não que você, eu estou aqui profetizando que a sua menina, muito branca, muito loira, os olhos azuis, vai encontrar o negro. Mas pode encontrar. E a sua humanidade? Não pode ser a partir de... Tem que ser muito antes, porque você é educador, você é formador. Você precisa estar inserido no contexto. Eu tenho uma imagem minha de menino forte, mas muito forte. Eu estudei no distrito de Joaquim Egídio, numa escola rural, multisserial. A minha irmã nunca carregou os livros e a bolsa da professora, muito menos eu. Só as crianças brancas. O que é isso? E nas creches que eu ando por esse Brasil afora, eu tenho relato de mulheres cuidadoras de criança, de bebê, que não lava criança preta. Não penteia o cabelo da criança preta. O que é isso? Eu estou falando do Brasil. O que é isso? Então a gente não precisa chegar nisso para se tornar isso. Nós somos seres humanos. Nós temos que começar a trabalhar isso agora, já no nosso interior. Porque a educação transforma. E a educação liberta. Educadores, poder público. A sua cidade não é de europeu. A sua cidade está inserida com os afros brasileiros também, os asiáticos, os europeus todos. Mas tem um olhar para o povo preto, que precisa da compreensão e do discernimento do poder público para melhorar essa situação tão diferenciada. Não adianta você falar, eu, Natanael dos Santos, sou um dos fundadores do Núcleo de Estudo Afro-Brasileiro da Unicamp. Não, não é isso. Não é o Natanael. Tem muitos outros Natanael que não teve a possibilidade de estar na Unicamp com o objetivo de ajudar a criar o Núcleo de Estudo Afro-Brasileiro da Unicamp. Isso foi em 1987. Fui discriminado à beça. Mas não deveria, né? Afinal de contas, uma universidade pública, não é? Mas
a falta de informação para nossos educadores nos leva a isso, a discriminar em função da minha cor. Muito bem, professor, historiador Natanael dos Santos com a gente aqui no Ponto de Vista. Hoje nós estamos falando, sobre a educação antirracista. Nós estamos falando dessa educação antirracista que, por lei, ela deve ser inserida nas escolas. Lamentável, ter uma lei para inserir uma educação antirracista nas escolas e, mais lamentável ainda, mais de 20 anos essa lei e ainda não temos aí 100% das escolas com essa educação antirracista. Mas a gente sabe que a educação dos filhos não depende só da escola. A educação dos filhos começa na nossa casa. Professor, gostaria de saber o seu ponto de vista referente à educação dos filhos de acordo com a veracidade do povo preto. O que se explica? Como se conversa, o que se diz em casa, a gente leva para a vida. No seu ponto de vista, os pais, eles, vamos colocar uma aspas, erraram ao omitir a história, a real história do povo negro, ou eles contaram o que eles aprenderam? Menina, isso é muito polêmico, sabe por quê? Porque eu ouço muito, desde menino, aquela história assim, é coisa de preto. Eu sou filho de um pastor evangélico e o papai não me ensinou as coisas que eu precisava aprender. As coisas de preto, do samba, do pandeiro, do banjo, do bandolim, do reco-reco, das letras, das poesias que você encontra na música de preto, de Clementina de Jesus, de Geraldo Filme. Você não aprende isso, porque é coisa de preto. E tem uma outra coisa que me preocupa muito, é por ser coisa de preto, está inserida no contexto da vulgaridade que falam do preto, o pai prefere que o filho faça coisa que não seja de preto. Por quê? Porque não sabe o que é coisa de preto. Não sabe a história do samba, não sabe a história da cuíca, não sabe a história do povo preto. A nossa contribuição para a sociedade é algo infinitamente gigante. Por exemplo, o papai não sabia que o semáforo é invenção de preto. O papai não sabia. O papai também não sabia que o ar-condicionado é coisa de preto. O papai não sabia. O papai também não sabia que o melhor e o maior pneumático da humanidade, que são as rodas do trem, a perfeição absoluta, é coisa de preto. Então é muito difícil a gente lidar com a coisa de preto, porque só mostram a coisa de preto negativa. Quer ver? Serviço mal feito. Serviço de preto, eu não quero ser preto. Cabelo ruim, coisa de preto, eu quero alisar meu cabelo. Sabe, não tem uma alusão firme, coesa da nossa capacidade universal. Primeiro transplante de coração do Brasil, não. Do mundo, preto. O bisturi, preto. Então a gente não tem essas informações tão maravilhosa da nossa contribuição. Então é difícil você lidar com uma criança e um pai que não tem essas informações para trazer a autoestima para o teu filho. Capoeira. Capoeira é algo fantástico, é maravilhoso, mas na minha faixa etária era coisa de vagabundo.
E, na verdade, a capoeira é uma junção de duas danças africanas, zebra e nangolo. E aqui no Brasil, não tem o nome nem de zebra e nem de nangolo. Por quê? Porque o negro, quando fugia, ele ficava deitado na capoeira. A tradução da palavra capoeira do tupi para a língua portuguesa é maturralo. Então o pai não sabe, então o pai tem medo de deixar o filho jogar capoeira, brincar capoeira, aprender o toque do birimbau. Mas o que é o birimbau? O papai não sabia, assim como milhares não sabem também, e não sabem hoje. Então, meu filho não vai jogar capoeira, meu filho vai para o judô, meu filho vai para o karatê. Gente, então, a falta de informação, ela nos destrói de uma maneira tão grande, tão forte, porque a gente fica à margens. Quem eu sou? Eu não sei quem eu sou. Agora, se lá dentro da minha casa o papai soubesse do meu cabelo, o semáforo, a navegação, o ar-condicionado, o refrigerador de preto, só isso já me daria um fôlego monstro. Mas não é só o meu, do menino preto. O menino branco ia olhar para mim e falar: nossa, como vocês pretos são importantes. Ele só tem referência minha negativa. E que eu sou bom de bola. E também está acabando, hein? Está acabando. Aqueles meninos negros que explodiam, que já não está mais. Por quê? Tem uma indústria levando outras etnias para o futebol. Indústria forte, em função do dinheiro. E o menino preto está ficando para trás. Quer ver? Eu canso de encontrar no Brasil professores de educação física brancos dando aula de capoeira dentro das melhores escolas. Por quê? Porque ele fez educação física. O menino preto não conseguiu fazer educação física. Então, nós temos que entender esse contexto que coloca o negro, um contexto marginalizado. E, na verdade, nós não somos. Feche os olhos, educador. Feche os olhos, pai. E pense na cidade de Campinas sem semáforo. E toda vez que você abrir o olho, você pensa que foi o negro que fez. Porque foi o negro que fez. Foi o negro que inventou. Pense bem você, que está no ar-condicionado. Pense bem. Se não fosse um negro, nós não teríamos. Você que gosta de tomar sua cerveja, seu refrigerante, você abre a sua geladeira, está lá estupidamente gelado. Foi o negro que inventou isso, só. Então, nós temos que ter essa transparência da contribuição do negro para a sociedade brasileira, não mundial. Nós não temos. Nós não sabemos. Então fica muito difícil um pai virar para o filho e falar: filho, usa black. Não, corta o cabelo. Corta esse negócio tá ridículo. Por quê? Porque a sociedade não fala que o nosso cabelo carapinha, no idioma banto, tradução para a língua portuguesa crespo, é o melhor cabelo do mundo, segundo os cientistas que trabalham na área do cosmético. Se o pai soubesse disso, se o papai soubesse disso, vá. E aí nós temos, em contrapartida, uma lei que obriga, né, a educação antirracista nas escolas. Esse ponto de vista fica com um ponto de interrogação para você pensar, parar um pouquinho e pensar um pouquinho. Será que precisávamos de lei para isso? Não é?
Professor, já estamos no final, foi muito rápido, adorei a nossa conversa, é muito importante esses esclarecimentos, né? Muito obrigada por dispor aí do seu tempo para passar por aqui na TV Câmara Campinas, participar do nosso ponto de vista e falar de um assunto que precisa ser debatido e esclarecido. Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês, de estar falando para Campinas e região e deixar uma outra informação. Eu, em 2019, ganhei um livro, um título, um livro chamado Black Box. Eu ganhei o Leão de Ouro em Cannes, em 2 categorias. Se eu fosse um homem branco ganhando isto aqui em Campinas, esse prêmio é considerado o Oscar da literatura. Eu seria a capa de todos os jornais daqui. Eu estaria em todas as TVs daqui. E eu não fui. Ninguém falou. Mas eu ganhei. Leão de Ouro em Cannes, em 2019. Se eu não fosse preto, seria diferente. Com um detalhe. O livro se chama Black Box. A tradução, Caixa Preta. Procure esse livro. E também, se me permite, entre no meu Instagram, Natanael Professor. Muito obrigado. Natanael Professor, passando por aqui no nosso ponto de vista. Mais uma vez, gratidão, professor. Agradecemos você pela sua audiência, pela sua companhia. Um grande abraço e a gente se vê sempre aqui na TV Câmara Campinas.